Pastora, para mim, não foi através de um milagre. Não foi uma intervenção assim divina que me libertou da noite pro dia. Eu precisei, assim como eu demorei para entrar, eu precisei de muito esforço e acompanhamento para conseguir sair. Na época, um pastor me ajudou e eu comecei esse processo que eu citei aqui para os ouvintes. Eu tirei do oculto meu pecado. Então eu contei da minha história de pornografia para esse pastor e ele começou uma prestação de contas comigo. Você confessou o pecado. Confessei pecado, não só diante de Deus, mas diante desse pastor, aonde ele começou a me acompanhar. E eu comecei a cortar todo tipo de dispositivo e brecha que tinha. Eu cheguei a quebrar um notebook, tinha um notebook lá, fui lá e joguei fora, quebrei para não ter, porque eu já tinha tentado desinstalar ou gerar algum tipo de controle ali. Só que o vício ele volta, né? Quando vem os gatilhos, que é o tédio, a solidão e o estresse, e aí ele voltava toda vez, então eu tomei aquela lição que Jesus fala lá em Mateus: se o teu olho te faz pecar, arranca-o, porque é melhor você entrar no céu sem um olho do que no inferno com o corpo inteiro. Claro que Jesus não está falando de algo literal, Sim, uma mas simbologia, né? um princípio de uma decisão radical. Então eu fui lá, quebrei o notebook. E aí, entre recaídas e me levantando, graças a Deus, com o tempo eu consegui, pela graça de Deus e pela ajuda de irmãos, a ficar livre disso. E hoje, para a glória de Deus, eu tô aí já faz mais de 20 anos liberto, que eu não tenho contato e nem quero, em nome de Então, o Jesus. apoio, ele é muito importante, né, pastor Apoio. Diogo? O apoio é muito importante, sentir que as pessoas estão acreditando na sua libertação, Sim. porque há muitas pessoas que têm medo de falar sobre esse assunto. Por quê? Foi uma das perguntas que... Por que que a pessoa que é presa na pornografia tem medo quer dizer, não fala que é preso na pornografia e tem medo? Pode ser também por conta do estigma, né, que vai trazer a você revelar. Muitas vezes a pornografia, por ser um pecado silencioso e oculto, ela consegue se mascarar muito bem na vida social. Tem até muitos casos de, por exemplo, pastores Uhum. que são presos em pornografia, infelizmente. Líderes espirituais, porque como ela não é um pecado que ela tem externalização muito visível, você não vai ficar ali, começar a emagrecer igual como se a pessoa estivesse utilizando uma droga pesada. É possível mascarar os efeitos, né? Uhum. A pessoa coloca uma máscara. Então, ao assumir que ela está assistindo pornografia, para muitas pessoas pode ser como puxar o tapete de uma máscara social que ela tem mantido há anos. Eu lendo um livro para essa entrevista, né, o autor citava casos de, por exemplo, líderes espirituais que eles conseguiam atender uma congregação, realizar ministrações, Uhum. e anos depois a esposa pegou assistindo pornografia e não foi algo pontual, era algo que foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. Então é um vício que, infelizmente, é uma arma tão diabólica porque ela possibilita um pouco de máscara social. Então, sair para fora e sair do oculto exige muita coragem, exige arrependimento verdadeiro da pessoa, né? E é importante antes que perca aí a família, o Com casamento, né? certeza. Porque tem pessoas que só decidem sair, te arrancar essa máscara quando tá perdendo a sua família, né? Então vamos lá, então. Uma mãe perguntou assim, você já falou, mas pode ser que ela entrou depois, Sim, que ela tem medo de falar isso com os filhos e ativar isso nos filhos. Você pode dar um pedacinho de novo sobre sim. Você já falou sobre isso, mas pode falar mais uma vez, pastor? Eu digo para essa mãe que não tem como seus filhos não terem contato com pornografia, e a única chance que você tem de controlar como essa informação, esse conhecimento vai chegar na sua casa é se a senhora se antecipar. Então, eu recomendaria estudar sobre o assunto, pesquisar a forma mais adequada de falar, dependendo da idade do seu filho, e trazer um conhecimento bíblico, trazer uma redoma de proteção sobre os seus filhos e antecipar no coração deles essa prudência na navegação nas redes sociais, gerar combinados. Olha, filho, filha, se na escola alguém te mostrar ou acontecer alguma exposição, você para de assistir, sai do local, sai do ambiente, depois me conta. Na verdade, não é necessário ter esse medo, porque de uma forma ou de outra, o contato com a pornografia ele vai chegar, seja de forma indireta, seja de forma direta. E aí tem estudos que mostram que nos lares em que os pais eles têm esse ambiente aberto para conversas desse tipo, a incidência de pornografia é menor, a incidência de pecados sexuais é menor, porque o coração dos filhos já foi preparado, já foi instruído
É um processo de instrução que a Bíblia fala, né? Instruir a criança no caminho e quando for maior não se desviará dele. Então, eu creio que a senhora não precisa ter medo. Faz ali o seu estudo, a sua pesquisa, né? Se informa sobre o assunto e traz isso para os seus filhos o quanto antes, inclusive, eu diria. Porque hoje, infelizmente, a maioria dos acessos é acidental, né? Certo. Pessoal, pode fazer pergunta, tá? Vamos lá, então. Vamos lá que temos alguns minutos aqui para segurar o pastor Diogo, porque daqui a pouco ele tem que trabalhar, ele é servidor público e a prefeitura liberou ele hoje para estar aqui com a gente, mas daqui a pouco ele tem que voltar lá, tá? A Cristiane tá perguntando aqui se a pessoa que é viciada na pornografia, ele pode mudar até a sua sexualidade. Existe algum dado científico aí que você... Dentro dos suas pesquisas, pastor? Sim, é dentro daquilo que a gente conversou, né? Sobre a degradação moral que vai gerando, a necessidade de cada vez mais conteúdo bizarro, gera uma fragmentação dentro da pessoa, na identidade dela, inclusive. E se pega ali, por exemplo, um adolescente ou uma criança que está num estágio inicial de formação ali do córtex pré-frontal, da emocionalidade da criança, isso pode corromper, com certeza, a alma dela. E aí a gente não sabe muito bem para onde que pode desviar. Um dos termos que eu não citei, mas que estão também entre os top 3 de categorias mais vistas é sexo lésbico. E isso revela que muito do consumo está sendo feminino também. Porque o sexo lésbico, por exemplo, ele está em ascensão porque ele envolve muito mais carícias do que o tradicional, digamos assim, que é assistido pelos homens. Então, isso vai gerando na criança, vai gerando no adolescente, no jovem, um potencial para descambar para outras formas aí de assumir identidades fluídas, por exemplo. É super possível, com certeza. Certo. Tem a Flávia, ela já disse que o marido é aprisionado na pornografia. E ela está perguntando, será que é por isso que o meu marido é tão frio? É por causa da prática? Eu não tenho dúvida, pastor. Você já até falou sobre isso, né? Gera uma emoção de desapego, né? A pessoa, ela tem na consciência dela a consciência daquele vício. E aí, então, para meio que se proteger, ela se distancia emocionalmente da pessoa real que está ali na frente dela. Ela não consegue ser presente psicologicamente com aquela pessoa, porque o cérebro dela está tudo comprometido com as imagens virtuais, né? Infelizmente, isso é real. Eu consigo imaginar a dor dessa irmã. E vamos crer que o Senhor entre com providência na sua vida, irmã, com graça, com sabedoria, para lidar com essa situação difícil. Porque Deus pode reverter, né, pastor, a situação mais difícil. Mas é uma questão que é relatada com certeza, esse distanciamento que gera. A Ana Cláudia está dizendo como ajudar uma pessoa viciada em pornografia. Com os passos que eu citei, né? Primeiro, cada caso é um caso. Tem que entender se a gente está falando de criança, adolescente ou adulto. Mas vai envolver basicamente os mesmos padrões, tirar isso do oculto. Do jeito que está a coisa hoje, a pessoa sozinha ela não consegue. É que tem que ser confessado, né, pastor? Tem que ser confessado, a pessoa tem que querer se desvincular dessas coisas também, que é muito importante, né? Sim, ela tem que conseguir alguém, uma liderança sobre ela, principalmente espiritual, que sirva de ajuda nesse processo, que ela possa contar sobre suas quedas, procurar uma igreja e ter essa prestação de contas, né? Poder tirar isso do oculto através do arrependimento, da confissão, verificar por onde que está entrando a pornografia, né? E aí ela vai seguindo esses passos rumo à libertação, que é um processo. Não é da noite para o dia, não é fácil, por isso que exige um acompanhamento. É como você pegar uma pessoa viciada em cocaína e acreditar que da noite para o dia ela vai estar limpa sozinha, na base da força de vontade. E esse é um vício que ele supera a força de vontade da pessoa. Então ela precisa de acompanhamento, terapia especializada nesse assunto. Todo tipo de ferramenta que pode ajudar ela a caminhar não sozinha nesse mar revolto aí. Até porque é um vício, né? É um vício.